O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Conviver é uma arte. As pessoas cruzam por nossas vidas pedindo tolerância, paciência, respeito, tantos atributos que uma vida só parece pouco tempo para aprender. Viver em família, então, exige de nós ainda mais. Trabalho árduo para muitas vidas, mas sempre uma oportunidade valiosa para evoluir. Hoje o programa Transição vai tratar de convivência familiar. Na doutrina espírita, nós aprendemos que a extinção da família daria uma recrudescência do egoísmo. Então, quando a gente vive em família, nós temos que aprender a dividir, nós temos que aprender a ser fraternos, de forma que isso são subsídios muito importantes para a nossa evolução. Estamos unidos ao acaso ou escolhemos nossas famílias? Como explicar afinidades e dificuldades entre pais, filhos, irmãos? Bom, nós somos seres gregários, né? Então, nós convivemos com interdependência. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos da relação interpessoal para o nosso crescimento. As causas da dificuldade na convivência familiar residem principalmente pelo fato de que, às vezes, a nossa família consanguínea não é necessariamente a nossa família espiritual, porque muitas vezes reencarnam na mesma família inimigos do passado, pessoas que tiveram um relacionamento mal alinhavado e renascem outra vez no mesmo núcleo familiar, a fim de que essas contendas sejam dirimidas. Então nós temos aí a grande oportunidade de rever posturas, rever comportamentos, aumentar a nossa paciência, a nossa tolerância. Qual é o nosso aprendizado? Talvez essa seja uma pergunta importante. E a partir do nosso papel, e isso é muito importante, darmos esses passos de colaboração para a família, que é um grupo que tem a finalidade da evolução, como tudo neste planeta. Então o que acontece? A família é onde vão se reunir os afins para o seu crescimento pessoal, como para os reajustes que traz do passado. Os pais, eles não são pessoas indiferentes àquele filho que está nascendo, e o filho também com relação aos pais, né? E nós vemos isso muito no consultório. Alguns filhos que não sabem lidar com a angústia de não amar o seu pai e de sentir raiva. Ou ao contrário, os pais que pegam seus filhos no colo e estão embalando o filho, desejando amá-lo, ao mesmo tempo vem um sentimento inamistoso de raiva, de não aceitação do filho. Então isso já está mostrando as relações anteriores que estas pessoas tinham e hoje estão se encontrando para reparar essas pendências e também melhorar o seu crescimento pessoal. Já que esse é um processo de educação conjunta, pais e filhos têm responsabilidades a assumir, desafios a vencer. Mas quais são os nossos papéis dentro da família? Como podemos nos ajudar mutuamente? Por que vemos tanta incompreensão e dificuldade de entendimento em família? Os filhos esperam que os pais supram tudo o que necessitam. Por outro lado, os pais também esperam mais atenção, gratidão, compreensão por parte dos filhos. Afinal, quais são as nossas responsabilidades na vida familiar? Pensando um pouco nos nossos papéis dentro da família, os papéis que são representados por todos os agentes dessa família, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Acho que o primeiro deles é como criar filhos. Nós temos as informações dos benfeitores de que espíritos mais preparados estão reencarnando.
Kardec nos alerta na Gênese que uma nova geração estaria chegando, não hoje, mas nos tempos em que ele escreveu. Houve um tempo em que os pais ditavam as regras e nem perguntavam aos filhos o que fazer. Tinha que ser assim e pronto. Mas agora, os espíritos mais experientes estão reencarnando. São experientes, mas têm dificuldades também com relação à autoridade. Então, de certa forma, a família afrouxou essa disciplina. É o que deve ser feito mesmo, sem bater, sem ferir. Mas o que nós não podemos é deixar as crianças inseguras, permitindo que elas nos dominem como pais. Porque se assim o fizerem, eles se tornarão adultos inseguros. Porque se os pais não podem com ele, o filho, quem pode? Eu acho que a melhor dica de como se educar os filhos é pautar na realidade. E lembrando que isso significa o quê? Que os filhos observam muito o seu comportamento, né? Então, às vezes, você não precisa falar nada, mas eles observam o que você fez, né? E nas menores coisas. Por isso que a gente diz que contra fatos não há argumentos. Então, às vezes, vale a pena até criar situações nas quais eles vão ver você lidando com alguma situação que você pode ter criado, até para fins educativos, sem falar nada, né? E isso é uma boa maneira, ou seja, pauta na realidade, no concreto, no dia a dia. Não existe fórmula mágica. E deixar a vida acontecer. Filho precisa de olho no olho. Filho precisa de abraço. Filho precisa de carinho. Ah, mas eu só o vejo a cada 15 dias. Esses são acordos que precisam ser pensados, né? De tal maneira que se possa criar em conjunto. O que quebra é a relação conjugal, mas não tem ex-filho. Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não tem. Divórcio de filho também não tem. E nessas novas relações, se elas forem bem trabalhadas, é possível que esses filhos acolham os novos companheiros dos pais. O novo namorado ou marido da mãe, a nova namorada ou esposa do pai. Por quê? Porque houve uma ampliação afetiva. Agora, se começa a ter ciúme do que é ex, se não aceita, como a gente vê com muita frequência, os filhos de um outro casamento, este segundo casamento está destinado a fracassar. Porque ele não foi a continuação de um processo de crescimento. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, você pensa bem, você consegue amar o inimigo que mora na casa do vizinho? Ou amar o inimigo que mora na outra rua? Ele não vai amar esse inimigo nunca na vida, se a gente for esperar que um dia eu passe por ele e falo assim, olá, como vai? Não, ele bota o inimigo dentro de casa. Então já pensou, você dorme com o inimigo ali do lado. Você tem que passar a gostar dele, de alguma forma. Mesmo que o inimigo seja problemático, complexo, de alguma forma você vai começar a gostar dele. De alguma forma você vai começar a se aproximar. E se você consegue levar esse matrimônio complicado até o fim, você vai ter conquistado alguém para o futuro. Então, futuramente, você terá o direito de encontrar alguém com mais afinidade. E aí o casamento vai se tornando mais leve, melhor, mais agradável. O grupo de amigos também vai se ampliando, porque esses nossos amigos de hoje são os familiares de ontem, que nós conquistamos através da paciência e da resignação. E repare que Jesus só aconselhou recomendações e ensinamentos que falam de relacionamento. Todo o propósito das lições de Jesus é melhorar relacionamentos. Por quê? Porque essa é a grande dificuldade do planeta Terra. O relacionamento na família, no trânsito, no metrô, no trabalho, na equipe de trabalho. Isso é fundamental. Se nós não conseguimos resolver isso com meia dúzia, como amar a humanidade? Como fazer coisas melhores para a humanidade? E se a reencarnação pede de nós que a gente construa alguma coisa melhor, então será compreendendo, amando, respeitando, desculpando, perdoando, que nós vamos construir tudo isso. Então, às vezes, nós esquecemos de agradecer. Agradecer o lar que nos acolheu, agradecer a família que temos, agradecer as experiências que temos aprendido, o que temos para ensinar também da nossa parte, porque é uma troca contínua e constante. E nesse processo, a gratidão é muito importante.
E algo também que tudo aquilo que nós recebemos dos nossos familiares, que possamos passar adiante, ou na família que construímos, ou então na atividade. Se passarmos o nosso trabalho, aqueles valores que nós adquirimos, passemos à frente. Os aprendizados, que nós possamos ser a expressão dessa família que nos acolhe. Agora, do ponto de vista da doutrina espírita, que tem maiores explicações, tem maior suporte, tem o Evangelho como base, tem a ciência e tem a filosofia como reforma interior, a casa espírita é importantíssima. Não podemos deixar de apresentar aos nossos filhos a escola, que é a casa espírita, para que a gente cresça com base no Evangelho, com base na filosofia da doutrina e com base na ciência, que através de todas essas uniões, de todos esses, a somatória de tudo isso, faz com que você tenha, com certeza, uma família bem melhor, com bem mais suporte. Realmente a casa espírita pode auxiliar muito, oferecendo aos integrantes da família subsídios, orientações. As pessoas vão aprender com a doutrina espírita o porquê, às vezes, da dificuldade familiar, e vai oferecer toda uma gama de atitudes para que as pessoas possam viver a harmonia no lar. E a primeira e mais importante dessa é a prática do Evangelho de Jesus no lar. Se nós convidarmos Jesus pelo menos uma vez por semana a participar de nossa casa, ali vai ser criado um aconchego doméstico e espiritual muito grande, e as famílias vão poder viver em paz, tomando essas atitudes de higiene espiritual. Uma das maneiras de pessoas se reunirem é no almoço e no jantar, que às vezes também com a vida mais moderna, nos grandes centros, nem sempre todo mundo almoça e janta no mesmo horário. Então o Evangelho seria uma maneira das pessoas poderem marcar esse encontro familiar, que apesar de ser sugerido só 30 minutos, mas como eu falei, no plano espiritual, que é atemporal e inespacial, 30 minutos é o universo no plano espiritual. Então tanta coisa pode acontecer nesse momento em que as pessoas se encontram em torno de uma ideia, de uma moral, no caso aí cristã, e que ainda por cima não só esclarece, lendo o Evangelho, como também vai consolar, motivar, né, as pessoas ao caminho do bem, do belo, do verdadeiro, e naquele núcleo, onde as pessoas uns estão aprendendo com os outros. Reforça os laços familiares daquele grupo e expande os laços familiares para a grande família do universo. O Evangelho no lar que seja de fato um momento de reflexão e de se repensar o papel de cada um, e de apoio mútuo na condução desses papéis. Então a família adquire um novo sentido, né? É um sentido de um posto de agentes, de formação de agentes de transformação planetária. Por quê? Porque a família, eu nunca fui do plano evoluído maior, mas enfim, eu imagino e vendo, lendo questões dentro da doutrina espírita, que essa transformação é para melhor. Então a família vai ter mais harmonia e vai se situar realmente como uma equipe. Então essa é a verdadeira família, a família que é unida pelo amor. Parece assim meio frase feita, né? Mas o que realmente faz as verdadeiras famílias é o amor. E isso não importa se você esteja encarnado ou desencarnado, no planeta Terra ou em qualquer ponto do universo. Nós vemos grandes competições no seio da família ainda hoje. É irmão que compete com irmão, compete com pai, compete com mãe. Nós ainda temos esses ranços de etapas mais primitivas que nós trazemos hoje para o âmbito familiar. Mas gradativamente nós vamos passando dessa condição de ajustes e reajustes para trabalharmos de maneira proativa com o projeto de evolução da humanidade. É essa proatividade, é esse trabalho em conjunto que se espera que as famílias se preparem e cumpram em parceria com os benfeitores. Isso é uma coisa bonita. Quando eu penso no que vai ser, não é no que pode ser, aquilo que vai acontecer, porque de fato todos os planos de Deus se realizam, senão nós ficamos pensando, acho que a humanidade não está dando certo. Mesmo quando a gente tem essa visão, essa percepção, as coisas estão caminhando favoravelmente. E nós estamos hoje muito mais conscientes do que há 3, 4 mil anos, provavelmente, né? Então essa família nova, ela vai ser o grande esteio
da transformação do nosso planeta para um mundo de regeneração. Porque só existe uma raça, a raça humana. Só existe uma família, a grande família humana. Eu te espero no próximo Transição.